Pode começar? Acho que Pronto, agora foi. começou. Pode ir. Bom, hoje eu vou falar sobre a aula de anatomia, histologia e fisiologia da córnea, do limbo e da conjuntiva. A córnea é uma estrutura biconvexa, asférica e avascular, embora a superfície anterior dela seja descrita como um espelho convexo. Ela tem um componente refrativo predominantemente do olho, representa 70% do poder de refração. Ela é composta por 5 camadas: o epitélio, a camada de Baumann, o estroma, a membrana de Descemet e o endotélio. A densidade das suas terminações nervosas estão entre as mais altas do corpo humano. Por isso que quando ocorre uma desepitelização, o paciente sente muita dor. Clinicamente, ela é dividida em 5 zonas: a central, a paracentral, a apical, periférica ou de transição, ou limbar. Isso é muito importante quando a gente pega úlcera no ambulatório para a gente descrever, ou também lesões, né? Mas para a parte de biomicroscopia, para a gente descrever, geralmente a central ela fica a 1 a 3 milímetros de diâmetro. Ela é semelhante a uma superfície esférica. A paracentral já é uma região de 3 a 4 milímetros da zona central. A apical é uma zona de transição, geralmente, entre essas duas. E a periférica também ela é mais adjacente à paracentral. Ela é uma área mais achatada. A Ô, limbar, Dani, pode... isso. Oi. Só comentar uma coisa. Então, na verdade, assim, zona apical da córnea seria quando a córnea tem um cone, por exemplo, né? Aí você fala de ápice, quando ela está fazendo um bico, né? Mas tirando isso, a gente vai falar de central, paracentral, periférica e o limbo, né? No Agora, ambulatório de córnea, o Ney já fala mais, né? Que é mais utilizado em casos de ajuste de lentes, o termo. exato. Aí é mais normalmente quando você tem um cone, porque aí você tem um ápice do cone. Então é a zona apical, que é a zona onde está fazendo a elevação, né? Sim, entendi. Agora, as camadas da córnea, né? Ela tem 5 camadas, mais recentemente foi descrita a 6ª camada, né? A sexta. Então, hoje a gente já considera que ela tem 6 camadas, mas tem muitos livros que ainda põem 5. Mas é importante entender essa divisão anatômica. Então, a gente tem o epitélio e do outro lado a gente tem o endotélio, certo? Sim, O epitélio tem uma membrana basal, que é uma camada que possibilita ali o desenvolvimento, o crescimento do epitélio, tá? Essa membrana basal do epitélio, ela faz parte do epitélio, tá? Mas ela existe, ela é uma membrana específica ali, diferente, né? Da célula, do que as células do epitélio. Então, existe o epitélio com quantas camadas de células tem o epitélio? eu vou falar na frente Você de vai todas falar. as células dele, das Isso, basais. exatamente. Então, o epitélio é uma camada que tem Sim. várias camadinhas de célula, né? 5 camadinhas, e uma membrana basal. O endotélio, por sua vez, ele também tem uma membrana basal. Como é que ela chama? Do endotélio? É, Esse é É desse mesmo. menor. membrana de Descemet. Então, a membrana de Descemet, ela é a membrana basal do endotélio, tá? Sim. E a gente tem a membrana basal do epitélio e o epitélio. Ok. Para dentro da membrana basal do epitélio, a gente tem a camada Depois do epitélio vem a balma. Bauman. Então, a gente tem uma camada acelular que está no estroma anterior, logo abaixo da membrana basal do epitélio, que é a camada de Bauman.
que tem características específicas. Ela é acelular, dá uma firmeza ali na córnea, né? Correspondentemente, do outro lado, acima da membrana basal do endotélio, que é a membrana de Descemet, a gente tem o quê? O estroma. A camada de Dewar, A A dua. dua. tá? Então, é um sanduíche aí, né? Epitélio, endotélio. Membrana basal do epitélio, Descemet. Para dentro tem Baumann e Dewar, tá? Que é a camada pré-Descemet, que é a correspondência da Baumann, tá? Então, a camada de Dewar, que foi mais descrita mais recentemente, ela tem as características semelhantes, também a celular, e é ali bem estroma posterior, enquanto a Baumann é o estroma anterior, a Dewar é o estroma posterior, bem chegando na Descemet e endotélio. E aí, no meio de tudo, tem o estroma, né? Com os ceratócitos, com as células colágeno e tal, que você vai explicar. Tá? Então, é Entendi. importante vocês entenderem isso, porque isso, a partir daí é que vocês vão entender todas as doenças, tudo da córnea. Bom, esse slide, ele é fundamental tanto para o nosso dia a dia, para o entendimento de várias questões, quanto para a questão de prova, que é uma coisa que cai bastante nas provas, as medidas da córnea. Em termos de diâmetro, ela tem 11,7 milímetros no horizontal e 10,6 milímetros na vertical. Eu deixei em vermelhinho, o que era importante a gente gravar, que o diâmetro horizontal ele sempre vai ser maior que o vertical. O raio de curvatura, a gente tem a face posterior e a face anterior. A face posterior, ela vai ser mais curva, ela tem um raio anteriormente de 7,8 milímetros e posteriormente de 6,8. Então, é bom a gente lembrar que o raio de curvatura em milímetros, ele vai ser inversamente proporcional à curvatura em termos de dioptrias. O raio de curvatura central, ele é menor do que na periferia. Então, o centro, ele é mais curvo. Então, o raio de curvatura central, ele vai ser menor. Em termos de espessura, central, ela tem 520 micrômetros, enquanto o periférico, ela vai ter 700 micrômetros. Então, ela é mais fina no centro e mais espessa na periferia. O índice de refração, a gente tem a face anterior da face posterior. Anterior, ela tem 1.376 e posterior, ela tem 1.333. Então, significa que vai diminuir da face anterior para posterior. E o poder refrativo, que a córnea, ela é uma lente que é formada por duas sublentes. E essas sublentes são a face anterior, que é uma lente positiva, que corresponde a 49 dioptrias, enquanto a face posterior, ela é de uma lente negativa. E isso aí vai corresponder a um poder refrativo de 43 dioptrias, que representa mais ou menos 2/3 do poder de refração do olho. Pode começar, chefe? Eu quero acrescentar alguma coisa. Pode ir. Pode. O epitélio, ele é geralmente classificado como um pavimentoso, estratificado, não queratinizado, com microvilosidades. A córnea, como tem 500 micrômetros, ele tem 10% da espessura da córnea, então ele tem 50 micrômetros. Ele é composto por células superficiais, que possuem 2 a 3... Deixa eu ver se eu consigo. Não dá. Dá. De células superficiais, que é aqui, que é composto por 2 a 3 camadas de células achatadas. Essas células, elas possuem junções intercelulares, que são aqui a tight junctions, que são as únicas que possuem zona de oclusão no epitélio. Essas zonas de oclusão,
elas ocluem totalmente o espaço intercelular, e isso é muito importante para criar essa barreira epitelial aí, que se elas não fossem tão estreita, tão firme, poderia ter penetração de bactéria no epitélio, ou também o excesso da lágrima para hidratar. Ele também possui as microvilosidades, então aqui, que vão aumentar a área de contato com o meio externo. Isso aí facilita a troca de oxigênio e de gás carbônico. Ele tem também, ele é composto pelo glicocálice, que está aderido às microvilosidades, que é formado por um complexo de proteínas e polissacarídeos. E ele tem também o turnover. O que é o turnover? É a substituição dessas células em torno de 7 a 10 dias. Elas são trocadas por células novas. Isso é muito importante no que se refere às desepitelizações. Eles são compostos também por 2 a 3 camadas de células aladas, poligonais, que é o que a gente fala células de transição, que aqui elas são mais alongadas e aqui elas são mais achatadas. Elas possuem expansões laterais que se interconectam e essas junções, elas são os desmossomos. Elas não são tão estreitas quanto as zônulas de oclusão. Elas não vão ocluir totalmente. Ele é composto também por uma camada de células colunares, contém a presença das células de Langerhans. Essas células são aquelas células de defesa da camada basal. Ele também possui junções intercelulares, que são os desmossomos e as gap junctions. É a única camada que possui o M-desmossomo, que são as estruturas comunicantes aí. E a camada basal é a única camada que realiza mitose. Ela vai realizar essa mitose para suprir essas células superficiais aí que foram desprendidas. E aí as células antigas viram aladas e por aí vai, e depois vira superficial e aí vai repondo. Por ela realizar a mitose, ele tem que ter um aparelho celular bem desenvolvido, com um acúmulo de glicogênio, e a gente tem também a membrana basal do epitélio. Essa membrana basal do epitélio, ela é composta pelo colágeno tipo 4, que é o principal. Esse colágeno do tipo 4, ele tem uma afinidade por um corante que chama PES+, que é esse que deixa essa membrana aqui bem vermelhinha. E também ele é composto pela laminina e pela fibronectina, que é o primeiro elemento lá que é depositado depois que acontece uma lesão corneana. A gente tem também as fibrilas de ancoragem, que são do colágeno tipo 7. E aí, essas fibrilas elas se conectam com a membrana basal. Na verdade, elas conectam a membrana basal com o colágeno do tipo 1 e do tipo 3. A gente tem também a camada de Baumann, aqui. Ó, então vocês veem aí, volta mais um para ver direitinho na foto. Ó, nesse desenho que vocês veem aí em cima tem epitélio, aí tem membrana basal, tá vendo? Depois tem camada de Baumann, depois tem o estroma. Então, lembrem disso, tá? Que o epitélio tem uma membrana basal. Isso sempre cai na prova de bases, essas características das células do epitélio, da membrana basal. Aí põe falando que a Baumann é a membrana basal do epitélio, para vocês confundirem que a membrana de Descemet é que é a membrana basal do endotélio, tá? Isso sempre cai. É muito importante estudar a fundo essa questão dos M-desmossomos, tá? Das tight junctions, que é isso que faz a barreira epitelial para não penetrar tudo quanto é coisa que cai no olho. Então,
tudo isso é muito importante decorar esses detalhezinhos para a prova de base do CBO, tá? E para a gente entender também, claro, como funciona o epitélio. Pode passar. Aqui tem alguma coisa ou pode voltar? Isso já falei. Tá. Aqui a gente tem a balma, que é essa camadinha que está aqui de verde na foto. Ela é uma camada muito fina. Ela também é denominada de lâmina limitante anterior. Ela possui de 8 a 14 micrômetros. O principal componente dela é o colágeno tipo 1, mas ela tem também o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7. E uma coisa bem importante é que esse colágeno, ele é organizado ao acaso. Então, eles são desordenados. Ela é uma camada acelular, lá só tem colágeno e ela não se regenera quando tem lesão. Aí, geralmente, quando tem lesão na balma, o tecido ele vai ser substituído por uma cicatriz. A gente tem também o estroma, que ele já é mais espesso, ele corresponde a 90% da espessura e ele tem poucas células, também é denominado de substância própria. A principal célula dele é o estroma, que geralmente ele corresponde a 2 a 3% do volume. Aqui na foto a gente vê que na porção anterior ele tem mais presença de estroma do que na posterior. Eles são Ceratose. do ceratose. Tá falando estroma. A principal célula é o É, ceratose. isso, falei errado. Aí a gente tem também a produção de colágeno e tem a produção de proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Tem o colágeno tipo 1, que já é diferente, ele já tem um arranjo mais regular, paralelo e o espaçamento, e com isso gera a transparência que a gente precisa da córnea. Ele é subdividido em lamela anterior e a posterior, sendo que as anteriores geralmente elas são mais entrelaçadas e curtas, e as posteriores elas são mais largas e mais longas. Aqui a gente fala sobre os glicosaminos glicanos e os proteoglicanos. Eles têm a função de reter água e manter o espaçamento entre as fibrilas de colágeno. A membrana de DCM, ela também é chamada de lâmina limitante posterior. Ela é a membrana basal do endotélio e o principal componente dela é o colágeno do tipo 4. Ela é flexível, ela é elástica e tem uma boa capacidade de regeneração. Quando a gente está fazendo o exame lá na lâmpada de fenda, da agonioscopia, é possível a gente ver ela através da agonioscopia na linha de Schwab. Ela é dividida em duas porções, que é a porção anterior e a porção posterior. Geralmente, a porção anterior ela é laminada, ela é desenvolvida durante o período embrionário, enquanto a posterior ela vai sendo produzida ao longo da vida. Ela é não laminada e ela é produzida no pós-natal. Por isso que ela vai ser mais espessa. Por isso que quando compara a DCM de um adulto com a DCM de um recém-nascido, a do adulto ela vai ser mais espessa. A do recém-nascido geralmente tem 3 a 4 micrômetros, enquanto a do adulto ela tem de 10 a 12 micrômetros. Aqui do lado eu coloquei uma foto de uma córnea glutata. O que são a córnea glutata? São as excrescências centrais, aqui essas partes pretas. Na microscopia a gente vê aqui através dessa imagem que são aqui mais escuras, né? Isso é um marcador para a gente pensar em algumas distrofias, dentre elas a gente pensa na distrofia de Fuchs. Também é uma coisa bem importante, quando a gente vê uma córnea glutata, se vai fazer uma cirurgia de catarata num paciente, imaginar que depois pode ter uma descompensação corneana. Córnea glutata até onde eu sei, é só distrofia de Fuchs mesmo, viu? Para mim é patognomônico. É só Fuchs.
Eu acho que tem coisas que parecem glutato e não são. Mas se for uma córnea glutata mesmo, assim, é patognomônico de distrofia de Fuchs. O endotélio, ele é a camada mais profunda da córnea. Ele é, ele é formado por uma monocamada de células hexagonais e, geralmente, ele possui aproximadamente 400 mil células. De dimensão, ele tem 4 a 6 micrômetros de espessura e ele tem 20 micrômetros de comprimento. São células que são têm um alto metabolismo, elas possuem muita mitocôndria, núcleo grande, que isso a gente vai ver a seguir, que é por conta da atividade que eles têm que fazer funcionar uma bomba endotelial, eu vou falar mais à frente. Ela também possui zona de oclusão e ela tem as gap junctions. Lá não tem presença de desmossomo e esmodesmossomo. As mitoses lá são quase não tem. Geralmente, o reparo dessas lesões ele vai acontecer por um rearranjo celular. As células vão migrar, se alargar para ocupar aquela área que já foi perdida. E aí a gente vai ter um endotélio mais disfuncional mesmo. A densidade, ela geralmente é de 3.500 a 400 mil células no nascimento e de 1.000 a 400 a 2.500 no adulto. Então, a densidade ela vai diminuir ao longo da vida e não tem as mitoses para substituir. Então, por isso que acontece. Geralmente, a distribuição, a densidade ela vai ser maior na periferia, ela também, na periferia, as células vão ser menores. E aí acaba que com isso vai ter mais células por unidade de área. No envelhecimento, a gente tem a diminuição dessa densidade endotelial, tem o polimegatismo, que as células aumentam de tamanho aqui para compensar, e a gente vai ter o pleomorfismo, que vai ter a mudança na forma, que é aqui, ó, que ela deixa de ter um formato hexagonal, aqui tem 5, aqui tem 7, e aí aqui já tem uma foto da biomicroscopia, aqui mostrando que elas estão aumentando de tamanho para tentar compensar esse endotélio. E aqui já tem mudança na conformação, tem mudança no tamanho das células também. A bomba endotelial, ela retira a água do estroma para gerar a transparência. E, geralmente, o estado ideal de hidratação corresponde a 78%, que é o que eles falam de deturgescência relativa. Para isso, são dois componentes que ela utiliza dois componentes, que é o Na+K+ATPase, e tem a anidrase carbônica. A N+K+ATPase, ela está localizada na membrana basolateral da célula endotelial. Não tem alguns livros que têm esse termo, o doutor Alexandre desconhecia, mas eu achei em alguns artigos e livros. E aí, o que vai fazer? Essa membrana, através do gasto de ATP, ela vai colocar 3 sódios para fora da célula e vai colocar 2K+ para dentro da célula. E aí, ela vai internalizar esses 2 potássios com o gasto de ATP e, através da anidrase carbônica, a gente vai formar o bicarbonato. Como que a gente vai formar o bicarbonato? A gente vai pegar uma molécula de água mais o CO2 e vai transformar em ácido carbônico. Aí vai pegar esse ácido carbônico e vai transformar ele em H+, e HCl3-, que é o bicarbonato. E esse bicarbonato ele vai ser liberado do ápice da célula em direção ao humor aquoso. Então, essa bomba ela vai jogar o sódio para fora, vai internalizar o potássio, vai gerar o H2CO3, que depois vai gerar o bicarbonato. Isso aí vai criar um gradiente de concentração que vai remover a água do estroma
para o humor aquoso. Tem algo a acrescentar aqui? É muito importante entender isso, porque é essa bomba de sódio de potássio que mantém a córnea nesse nível de desidratação de 78%, que mantém a córnea transparente. Se essa bomba não estiver funcionando direito, o que vai acontecer? Vai hiperidratar o estroma, e aí ele vai ficar inchado, com edema, e vai perder a transparência, tá? E aí, por causa disso, vocês entendem que para um endotélio que já não é tão saudável mais, não é interessante usar o Diamox ou usar, no caso, um colírio de brinzolamida ou dorzolamida. Por quê? Eles inibem a anidrase carbônica. Porque eles são inibidores da anidrase carbônica. E a anidrase carbônica é uma enzima que atua diretamente na bomba de sódio de potássio, como vocês estão vendo aí, né? Então, se eu usar se o paciente já tem a córnea ruim, mas tem glaucoma, eu tenho que usar um colírio antipertensivo. Eu tenho que evitar esse tipo de colírio, porque eles vão inibir mais ainda a enzima que atua na bomba aí no metabolismo da córnea. E aí vai piorar o edema, tá? Bom, sobre a inervação. O nervo trigêmeo, a gente já sabe que ele é responsável pela toda a inervação sensitiva do olho, e aí ele vai ter 3 ramos: o oftálmico, o mandibular e o maxilar. O oftálmico, ele vai se subdividir em naso ciliar, o frontal e o lacrimal. E aí é que a gente que gera os nervos ciliares posteriores longos, que faz parte da inervação da córnea. Esses nervos ele vai penetrar no límbano nasal e temporal, geralmente às 13 e às 9 horas, e eles perdem a mielina. E essa é a importância da perda da mielina para gerar aquela transparência da córnea. Ele tem a formação de um plexo subepitelial. Esse plexo geralmente vai emitir muitas terminações nervosas para o epitélio. Geralmente, a literatura fala que o epitélio é a parte mais inervada do corpo humano, por isso que as desepitelizações vão doer muito. E essas terminações, elas são emitidas para o epitélio até o estroma médio. Então, a gente tem que saber que o estroma posterior, a DCM e o endotélio, eles não são inervados. E aí, com isso, a gente percebe também que o centro, ele sempre vai ser mais inervado do que na periferia, e possui 3 tipos de receptores, que são os nociceptores, que são responsáveis pela dor, os mecanorreceptores, que são responsáveis pelo tato, e os receptores ao frio, que são responsáveis pela temperatura. A córnea, ela é avascular, então ela não tem vaso, para isso não atrapalhar a transparência, e a gente tem que receber oxigênio e nutrientes de outras formas, para isso não prejudicar essa transparência. A principal fonte de oxigênio é através da lágrima, que é a via transepitelial, que vai atravessar o epitélio da córnea, através do ar atmosférico e dos vasos palpebrais. A gente tem também os vasos limbares e o humor aquoso, só que eles fazem com que chegue uma quantidade menor de oxigênio do que com a lágrima. Tem também a glicose, ela já é fornecida, 90% dela é pelo humor aquoso, e 10% dela é através da lágrima e dos vasos limbares. O metabolismo. A gente tem as condições aeróbicas e as condições anaeróbicas. A condição aeróbica é quando tem o ciclo de Krebs, que gera maior energia, né? E tem também que o ciclo de Krebs ele vai acontecer
o ATP ele é produzido no interior da mitocôndria que vai gerar o ciclo de Krebs, que pega aquela parte mais que a gente já viu mais na faculdade, na parte de bioquímica. E tem também as condições anaeróbicas, que é quando a gente tem uma disponibilidade de oxigênio reduzida. Aí vai ocorrer a glicólise anaeróbica. Isso acontece geralmente à noite, quando fecha as pálpebras, a principal fonte de oxigênio, que é a lágrima, que é o oxigênio através da lágrima, ela vai reduzir. Mas aí tem que continuar produzindo ATP, e aí vai produzir ATP menor do que no ciclo de Krebs, mas vai continuar. Então, gera o aumento do ácido lático e aumenta a osmolaridade. E com isso vai gerar o edema corneano matinal. Geralmente, pacientes que têm um endotélio mais saudável, esse edema ele vai ser insignificativo pela manhã. O paciente que tem um endotélio mais disfuncional aí, ele vai perceber esse edema em maior quantidade. Agora, sobre o limbo. Vai querer acrescentar alguma coisa aqui ou pode continuar? Pode seguir. Tá. O limbo, ele é uma zona de transição de 1 a 2 milímetros entre a córnea e a esclera. Ele possui células tronco-epiteliais que são responsáveis pela homeostase e o reparo da lesão epitelial. A presença dessas células com alta capacidade mitótica vai deixar ele mais susceptível à ocorrência de lesões malignas, como as neoplasias intraepiteliais e conjuntivais e o carcinoma de células escamosas. Como função, ele tem o escoamento do humor aquoso, a nutrição da córnea periférica e ele realiza mitoses. Ele é composto pela conjuntivas e as palículas de Vogt, a cápsula de Tenon e episclera, estroma cornoescleral e o aparato de drenagem do humor aquoso. Aí eu vou falar um pouco mais das paliçadas, que geralmente são concentradas no limbo superior e inferior, é um local de nicho das células tronco limbinas. E na biomicroscopia, a gente vai ver essas cristas fibrovasculares radialmente ao longo do limbo cornoescleral. Aqui, essa foto mostra esse limbo cornoescleral aqui. Essa foto foi até fornecida pela Escola Paulista para o Colégio Americano. Tem o limbo anterior, que ele tem uma regeneração mais rápida, e a gente tem o limbo posterior, que ele é mais responsável na manutenção das células tronco. As conjuntivas, elas são uma membrana mucosa semitransparente. Volta lá. Aqui? Volta mais uma. Então, gente, o limbo é fundamental vocês entenderem isso, né? Que é essa transição aí da córnea para a esclera, e é onde estão localizadas as células tronco. Então, 360 graus aí em volta é onde está localizada as células tronco. É até uma dúvida que surgiu, assim, minha agora, no sentido que a renovação epitelial, ela vem do limbo, tá, gente? Então, para a gente ter um epitélio saudável na córnea, com aquelas 5 camadas, é do limbo que vem as células novas e vão proliferando, e elas vão avançando da periferia para o centro, tá? Então,